Olá, boas-vindas a mais um episódio do estudo do livro A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, de Marshall Rosenberg. Hoje nós vamos conhecer o capítulo 9, Transformando Imagens de Inimigo e Criando Conexões. Eu sou a Camila Marques e esta é uma iniciativa do Clube da Empatia, um clube de leitura sobre comunicação não violenta em seus três níveis: intrapessoal, interpessoal e sistêmico. Hoje nós vamos conhecer este capítulo na íntegra, e ele começa com uma citação de Mary Ferguson. A grande revolução de nossa geração é a dos seres humanos, que ao mudarem suas atitudes mentais, conseguem mudar os aspectos externos de sua vida. Marshall Rosenberg, então, continua o capítulo com o seu texto. Em nossos treinamentos, não apenas queremos que as pessoas saiam com a consciência de como a CNV pode ser usada para transformar nosso mundo interior, mas também queremos que vejam como ela serve para criar um mundo exterior no qual queremos viver. Podemos demonstrar que temos o poder e a energia para tanto, ou pelo menos que podemos adquiri-los. Como fazemos isso? Primeiro, precisamos nos libertar das imagens de inimigo, das crenças de que há algo errado com as pessoas que fazem parte das gangues. Isso não é uma tarefa fácil. É difícil enxergar que os outros estão fazendo essas coisas. Eles são seres humanos como nós. É bastante desafiador em relação a gangues e muitas vezes também em relação a indivíduos. Deixe-me criar um exemplo. Estava em Fargo, no estado norte-americano de Dakota do Norte, para trabalhar em escolas, não para fazer mediações. Uma pessoa que tinha me ajudado com esse projeto pediu-me um favor pessoal. Ela relatou a situação. Sabe, Marshall, há um grande conflito na minha família sobre a aposentadoria do meu pai. Ele quer se aposentar e propôs dividir nossa grande fazenda, mas meus dois irmãos estão brigando em relação a essa proposta. Já estivemos até em tribunais para tentar resolver a questão. É horrível. Eu poderia organizar a sua agenda para que você tenha um almoço longo comigo de 2 horas e meia. Você poderia estar disposto a mediar? Você disse que isso vem se arrastando há meses? Na verdade, há anos. Sei que é na hora do almoço, macho, mas eu ficaria muito grata por qualquer coisa que você consiga fazer para ajudar. Então, naquele dia, entrei numa sala onde estavam o pai e os irmãos. A propósito, o pai morava no meio da fazenda e cada irmão morava em extremidades opostas da propriedade. Os irmãos não se falavam há 8 anos. Fiz a pergunta de sempre aos irmãos. Vocês poderiam me dizer quais são suas necessidades? De repente, o irmão mais novo começou a gritar com o seu irmão. Você nunca foi justo comigo. Você e o pai só se importam um com o outro. Vocês nunca se importam comigo. Você nunca fez o trabalho, retrucou o irmão mais velho. Eles continuaram gritando um com o outro por cerca de 2 minutos. Não precisei saber mais nada sobre o contexto. Naquele breve período, deu para imaginar quais eram as necessidades dos dois, que não haviam sido cuidadas ou compreendidas. Devido ao pouco tempo de que dispunha, perguntei ao irmão mais velho se eu poderia fazer o papel dele em uma dramatização. Ele pareceu intrigado, mas consentiu. Fiz a dramatização como se ele soubesse aplicar a CNV. Conseguir ouvir suas necessidades não atendidas
que estavam por trás dos julgamentos expressados pelo irmão mais novo. E já tinha ouvido o suficiente do irmão mais velho para expor suas necessidades de forma diferente. Houve muito progresso no sentido de ajudá-los a entender suas necessidades. Contudo, as 2 horas e meia se esgotaram e tive que sair para ministrar meu workshop. Na manhã seguinte, o pai, que conforme relatei, esteve presente na sessão, veio ao local em que eu estava trabalhando com os professores. Aguardava por mim no corredor. Tinha lágrimas nos olhos e me disse: "Muito obrigado pelo que você fez ontem. Nós todos fomos jantar fora pela primeira vez em 8 anos e resolvemos o conflito durante o jantar. Depois que ambos se libertaram da imagem de inimigo e reconheceram as necessidades um do outro, é impressionante como a parte que vem a seguir, a de pensar em estratégias que atendam às necessidades de todos, fica comparativamente fácil. O mais difícil é libertar as imagens de inimigo. É entender que não podemos nos beneficiar às custas dos outros. Quando isso fica claro, até assuntos complicados como brigas familiares deixam de ser impossíveis de solucionar, porque as pessoas estão conectadas no nível de sua humanidade partilhada. O mesmo se aplica às gangues. O elemento mais comum nos conflitos que tenho mediado é este: as pessoas não sabem expressar claramente quais são suas necessidades e pedidos, mas são muito eloquentes para formular diagnósticos sobre a patologia dos outros. Dizem o que há de errado com os outros quando se comportam de determinada maneira, seja entre 2 indivíduos, 2 grupos ou 2 países em conflito. A discussão começa com a imagem de inimigo, dizendo o que há de errado com o outro. Os tribunais de divórcio e as bombas têm muita coisa em comum. Mediando tribos em guerra. Certa vez me pediram que ajudasse a mediar um conflito entre 2 tribos no norte da Nigéria, entre chefes cristãos e chefes muçulmanos. Havia muita violência entre essas tribos por uma disputa concernente à quantidade de pontos de venda onde exporiam seus produtos no mercado. 100 das 400 pessoas dessa comunidade haviam perdido a vida no ano em que cheguei. Um colega meu que mora na Nigéria, vendo essa violência toda, trabalhou arduamente para falar com os chefes dos 2 lados e convencê-los a se reunirem para tentarmos resolver o conflito. Levou 6 meses, mas ele finalmente conseguiu. E foi assim que eu comecei meu trabalho com esses chefes. Enquanto nos encaminhávamos para a sessão, meu colega sussurrou: "Prepare-se para um clima tenso, Marshall. 3 pessoas que participarão dessa sessão sabem que o assassino de seus filhos está presente também." Realmente, o clima estava bem tenso no começo. Houvera muita violência entre os grupos, e essa era a primeira vez que se encontravam para conversar. Havia 12 chefes de um lado da mesa e 12 do outro. Iniciei a mediação da mesma forma de sempre. Estou confiante de que as necessidades de todos forem identificadas e compreendidas, encontraremos uma forma de atender a todas. Então, por favor, quem gostaria de começar? Que necessidades são suas não estão sendo atendidas? Infelizmente, eles não sabiam expressar suas necessidades. Só sabiam proferir críticas e julgamentos. Em vez de responder à minha pergunta, um chefe da tribo cristã berrou esfurecido aos muçulmanos: "Vocês são os assassinos."
Repare que eu não perguntei o que você acha do pessoal que está do outro lado da mesa. Perguntei quais necessidades estavam desatendidas e logo surgiu a imagem de inimigo. Imediatamente, o outro lado retrucou: vocês querem nos dominar. Outro diagnóstico. Com esse tipo de imagem de inimigo, pude entender que 30% da população tinha sido aniquilada em decorrência dos pontos de venda que cada lado queria para si. Estavam todos gritando e não foi fácil recuperar a ordem. Mas nosso treinamento mostra que toda crítica, julgamento e imagem de inimigo são expressões trágicas e até suicidas de necessidades não atendidas. Então, no mundo da mediação, eu lhes empresto as minhas habilidades de CNV, fazendo a tradução da imagem de inimigo para a necessidade. Como o Senhor disse que vocês são os assassinos, não foi difícil. Chefe, o Senhor está expressando uma necessidade de segurança que não está sendo atendida? O Senhor precisa de segurança. Desejaria que, independentemente do que estivesse acontecendo, as coisas fossem resolvidas sem violência, certo? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Não foi bem isso que ele dissera, mas as necessidades soam mais verdadeiras que a imagem de inimigo. Com as habilidades da CNV, conseguiram ouvir as necessidades por trás do julgamento. Contudo, isso não bastava. Precisava me certificar de que as suas necessidades tinham sido ouvidas pelo outro lado. Assim, perguntei aos chefes muçulmanos: por favor, alguém poderia repetir quais são as necessidades que o chefe disse? Por que você matou meu filho? Esbravejou um deles. Então eu disse a esse último: vamos lidar com essa questão em breve. Nesse momento, você estaria disposto a me dizer quais são os sentimentos e necessidades do outro chefe? É claro, ele não conseguiu. Estava tão envolvido em fazer julgamentos sobre o outro lado que não tinha condições de ouvir os sentimentos e as necessidades que eu ajudara a expressar. Expressei o meu entendimento a ele. O sentimento que ouço do outro chefe é raiva, muita raiva, porque ele diz que tem uma necessidade de que os conflitos, independentemente do tipo, sejam resolvidos de um jeito que não envolva violência, para garantir a segurança de todos. Você poderia repetir, chefe, só para eu assegurar de que estamos nos comunicando? Ele ainda não estava apto a fazê-lo. Tive que repetir a mensagem pelo menos outras 2 vezes para que ele pudesse finalmente ouvir e dizer os sentimentos e necessidades do outro chefe. Na sequência, ajudei os outros chefes a expressarem suas necessidades. Agora que vocês conhecem as necessidades do outro lado, gostaria que me falassem as suas necessidades. Um dos chefes reforçou o julgamento que havia feito anteriormente. Faz tempo que eles estão tentando nos dominar e nós não vamos mais aceitar isso. Traduzi esse diagnóstico dos erros cometidos pelo outro lado para a necessidade de que me pareceu estar na raiz do julgamento, sondando. Você está chateado porque tem uma grande necessidade de que haja equidade nesta comunidade? Sim. Dirigi-me ao membro da outra tribo. Você poderia repetir isso para que eu me certifique de que estamos nos comunicando? Novamente, tive que repetir pelo menos 2 vezes até ele entender que o outro lado tinha raiva porque a necessidade de igualdade estava desatendida. Levou cerca de 1 hora só para cada lado identificar suas necessidades e conseguir fazer com que a outra tribo as escutasse.
porque havia muita gritaria e confusão. Entretanto, quando os dois lados conseguiram ouvir uma necessidade da outra parte, um dos chefes se levantou e me disse: Marshall, não dá para assimilar isso em um dia. E se conseguirmos dialogar assim, não precisaremos nos matar. Ele percebeu em cerca de 1 hora que, se conseguíssemos expressar unicamente nossas necessidades, desassociando da imagem de inimigo, resolveríamos os conflitos de forma pacífica. Eu lhe disse: chefe, fico contente que tenha compreendido isso tão rapidamente. Íamos dizer ao final que teríamos o prazer em treinar pessoas de ambas as tribos a usar esse aprendizado, caso surjam outros conflitos. Contudo, hoje estou aqui para mediar os conflitos, não para ensinar vocês. E sim, você tem razão. Não se pode aprender isso em um dia. Quero participar desse treinamento, disse ele. Vários chefes presentes também manifestaram grande interesse em se voluntariar para esse treinamento. Perceberam que não precisaríamos de armas para resolver conflitos quando nos conectamos verdadeiramente com as necessidades do outro. Lidando com o terrorismo. Aqueles que inviabilizam uma revolução pacífica tornam inevitável uma revolução violenta. John Kennedy. Muitas pessoas me perguntam como podemos usar a CNV para lidar com o terrorismo. Para começar, precisamos nos livrar das imagens de terroristas e libertários. Enquanto acreditarmos que os terroristas estão de um lado e nós, libertários, do outro, seremos parte do problema. Por isso, precisamos ter empatia com o que está vivo nessas pessoas quando praticam atos tão assustadores e dolorosos para nós, e ver que necessidades estão tentando satisfazer com tais atos. Antes de conseguirmos nos conectar com isso, é provável que tenhamos atitudes resultantes de uma energia que ensejará mais violência. Em relação às pessoas que fazem coisas que chamamos de terrorismo, tenho convicção de que elas vêm externando seu sofrimento de diversas maneiras há 30 anos ou mais. Não ouvimos com empatia quando eles procuravam expressar isso de modo bem mais gentil. Eles tentavam nos dizer como se sentiam desgostosas de ver que algumas de suas necessidades mais sagradas não estavam sendo respeitadas pelo modo como tratávamos de atender às nossas necessidades econômicas e militares. Eles começaram a ficar cada vez mais agitados. Finalmente, ficaram tão revoltadas que recorreram a atos horríveis. Então, essa é a primeira coisa. Em vez de considerá-los terroristas, precisamos ter empatia. Muitas pessoas interpretam isso como se estivéssemos aprovando o terrorismo, como se devêssemos simplesmente sorrir e agir de modo a achar válido matar milhares de pessoas. Nada disso. Depois de ter criado empatia, precisamos mostrar-lhes nossa dor e as necessidades que não foram atendidas com suas ações. E se conseguirmos nos conectar com essas pessoas, podemos encontrar um jeito de satisfazer pacificamente as necessidades de todos. Porém, se os rotulamos de terroristas e tentamos puni-los por serem terroristas, já sabemos onde isso vai dar. Violência gera mais violência. Eis a razão pela qual a primeira coisa que mostramos nos treinamentos que ensinam a manejar gangues terroristas é como fazer o devido trabalho de que reconecta. O olhar para dentro e lidar com a dor que as gangues nos provocam. É preciso transformar todas as imagens de inimigo que criamos dos outros em necessidades nossas, que não estão sendo atendidas. A seguir, mostramos às pessoas que,
Independentemente do porte da mudança social, mesmo se tiver de lidar com uma gangue grande, como o governo ou uma multinacional, em essência, tudo dependerá do impulso e dos números. A mudança ocorrerá quando um número significativo de integrantes da gangue mudar radicalmente o modo de enxergar as coisas. Quando encontrar estratégias mais eficazes que a perpetuação do comportamento corrente para entender as necessidades humanas. Assim, buscamos promover mudanças, não mediante a destruição das estruturas existentes, mas através da conexão que estabelecemos com seus integrantes, para achar formas mais eficazes e menos custosas de satisfazer suas necessidades, e a dos outros também. Devemos mudar algumas multinacionais e suas ações. Contudo, não conseguiremos fazer isso convencendo-as de que são pessoas más, porque estão destruindo o meio ambiente e explorando pessoas de outros países com suas práticas de contratação e de comércio. Temos de nos conectar com as pessoas dessa gangue corporativa para mostrar-lhes que não podemos atender às nossas necessidades em detrimento das necessidades alheias. Devemos ajudá-las a perceber quais são suas necessidades e descobrir maneiras de transformar sua organização para satisfazer tais necessidades, com maior eficácia e menor custo para elas mesmas e para as outras pessoas. O mesmo raciocínio se aplica a indivíduos, famílias e grupos, de qualquer tamanho ou complexidade. Esse tipo de comunicação pode ser demorado e difícil. É possível que não se baste ter uma conexão e uma experiência transformativa com apenas uma ou duas pessoas. Para mudar alguns comportamentos de gangue, é preciso que milhões de pessoas ajam de forma diferente. Por exemplo, se a gangue for um governo, pode ser necessário reunir uma certa porcentagem da população para encontrar formas mais eficazes de atender às suas necessidades. Às vezes, quando uma gangue tem 4 ou 5 pessoas com o poder de controlar tudo, se essas enxergarem e implementarem as medidas necessárias para a mudança social que almejamos promover, o processo pode ser relativamente mais ágil. Mas, em geral, tratando-se de gangues, a transformação vai muito além do que uma pessoa consegue fazer. Para conquistar a paz, é necessário fazer algo bem mais difícil do que vingar ou dar a outra face. É preciso criar empatia com os medos e necessidades insatisfeitas que levam as pessoas a agredirem uns aos outros. Para ter consciência desses sentimentos e necessidades, elas perdem a vontade de revidar, porque conseguem perceber a ignorância humana por trás de suas ações. Desse modo, passam a querer criar uma conexão empática e uma consciência que as fará transcender a violência e desenvolver relações cooperativas. Quando as pessoas se conectam com suas necessidades, elas não sentem aquela raiva que faz com que desejem punir os outros. É importante avaliarmos nossas necessidades. Estão sendo atendidas ou não? Mas devemos fazê-lo sem que o intelecto transforme as pessoas em inimigas e vilãs, por não estarem, de alguma forma, satisfazendo nossas necessidades. Toda vez que usamos o intelecto para julgar os outros, em vez de usar o coração para enxergar as necessidades, diminuímos a probabilidade de que os outros sintam prazer em cooperar conosco. O fato é que, quando as pessoas se conectam com as necessidades por trás da raiva, frustração e violência, elas se transportam para um mundo diferente. Vão para um mundo descrito por Rumi, o poeta sufi do século XIII. Para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Lá nos encontraremos. E este capítulo foi o último capítulo da segunda parte do livro. Na próxima semana, nós vamos conhecer a parte 3, promovendo mudança social com a linguagem da paz.
Até mais!